A chuva caía em torrentes, martelando o asfalto rachado como um tambor furioso. Trovões ecoavam no alto, sacudindo o chão sob as botas de Noah Carter, enquanto ele batia a porta da sua velha caminhonete. Sua camisa já estava encharcada, sua jeans pesados de água, mas ele não conseguia ignorar a visão à distância. Um sedã preto de luxo meio enterrado na lama, à beira da estrada alagada. A porta do motorista se abriu, e uma mulher com um casaco cinza feito sob medida saiu cambaleando, os calcanhares afundando na lama. Ela parecia furiosa e desamparada. Seu telefone vibrou com um lembrete. Entrevista de emprego em 10 minutos, mas Noah não se moveu em direção à rodovia. Ele se moveu em direção a ela. Antes de começarmos, deixe um comentário com de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este. Vamos começar. Não, não, não. Isso não vai acontecer, murmurou a mulher, puxando o calcanhar preso. Seu casaco estava impecável, apesar da tempestade. Mas a água acumulada em seus tornozelos estava longe de ser limpa. Seus cabelos escuros grudavam nas bochechas. Rímel borrava nos cantos dos olhos. Ela respirava rápido, como se o frio estivesse tentando roubar o ar de seus pulmões. Noah se jogou na água até os tornozelos em sua direção. Você vai torcer o tornozelo desse jeito, disse ele, com a voz cortando a tempestade. Ela se virou, assustada. Seus olhos percorreram-no rapidamente. Um homem alto, com uma camisa de flanela desbotada, jeans coberto de lama, um boné de beisebol protegendo o rosto do pior da chuva. Estou bem, retrucou ela, tentando soltar o sapato. Não, não está, respondeu ele secamente, agachando-se para agarrar o salto e soltá-lo com um puxão forte. Ele entregou a ela sem encará-la. Entre no carro. Eu cuido disso. Você nem me conhece, disse ela, segurando o sapato como se fosse uma prova em um julgamento. Moça, não preciso te conhecer para te ajudar. Você está presa. Eu tenho uma caminhonete. Ela hesitou, observando, enquanto ele caminhava de volta para o veículo. A picape dele parecia mais velha do que ela, com ferrugem corroendo as rodas. Mas as correntes na traseira lhe diziam que não era a primeira vez que ele retirava alguém da lama. Quando ele deu ré em direção ao sedã dela, ela notou as mãos dele, calejadas, fortes, com veias, destacando-se contra a pele pálida. Ele prendeu a corrente no para-choque dela como já tivesse feito isso centenas de vezes, e então entrou na cabine. Um rugido do motor, uma puxada lenta, e o sedã suspirou da lama com um ruído molhado. Quando ela entrou no carro, encharcada e tremendo, ele estava caminhando de volta pela chuva, sem esperar por agradecimentos. Algo apertou em seu peito. Espere, ela chamou, abaixando o vidro. Ele parou, mas não se virou. Você está encharcada. Pegue isso, disse ela, estendendo uma nota dobrada. Ele finalmente olhou para ela, com o maxilar tenso. Fique com isso. Já estou atrasado. Para quê? Ele pausou. Uma entrevista de emprego. E então ele se afastou, as botas cortando a água, desaparecendo no aguaceiro. O coração de Noah batia forte enquanto ele voltava para a caminhonete. Água da chuva pingava da aba do boné no volante desgastado. O relógio no painel o encarava. 9h12. Sua entrevista tinha começado pontualmente às 9h. Ele girou a chave e a caminhonete ganhou vida com um gemido.
os limpadores de para-brisa cantando no para-brisa rachado. Perfeito, murmurou ele, pisando no acelerador. A velha picape chacoalhava em cada buraco, enquanto ele acelerava em direção ao centro, sua mente repassando as perguntas que vinha preparando há semanas. Mas, no fundo, ele sabia que não importava. Ninguém espera por um cara como ele. A 3 quarteirões do prédio comercial, o trânsito parado, um acidente à frente, a chuva havia transformado todas as ruas em um rio. E mesmo que ele estacionasse e corresse, ainda estaria atrasado. Seu peito apertou, não apenas de frustração, mas do peso que o pressionava havia meses. Aluguel atrasado, os sapatos do filho caindo às favas, contas empilhadas tão alto na mesa da cozinha que pareciam um segundo emprego. Quando chegou ao arranha-céu, eram quase 10 horas. A recepcionista mal olhou para ele antes de dizer: eles passaram para o próximo candidato. Sua voz era monótona, eficiente, como se ela já o tivesse descartado. A garganta de Noah secou. Posso pelo menos pedir desculpas, senhor? Ela interrompeu. A agenda do gerente de contratações está lotada. Você pode se candidatar novamente em 6 meses. 6 meses? Ele não conseguiria sobreviver 6 semanas sem um emprego estável. Ele forçou um aceno de cabeça, engolindo o nó forçado na garganta. Obrigado pelo seu tempo. Lá fora, a chuva tinha diminuído para uma garoa, mas não importava. Ele sentia mais frio agora do que naquela estrada alagada. Ele enfiou as mãos nos bolsos e começou a longa caminhada de volta para a caminhonete. Na metade do caminho, uma SUV preta e elegante parou ao lado dele, com os vidros escuros brilhando apesar do céu cinza. A janela do passageiro deslizou para baixo e ele congelou. Era ela, a mulher da lama. Ela não estava mais tremendo. Agora ela parecia composta, o cabelo alisado para trás, o casaco imaculado novamente. Você sentiu falta, não é? Ela perguntou, com a voz mais suave dessa vez. É, disse ele, mexendo-se desconfortavelmente na calçada molhada. Mas você está a caminho, então vale a pena. Ela o estudou por um momento, o olhar fixo. Então entre. Noah franziu a testa. O quê? Entre no carro, ela repetiu. Eu te devo mais do que sapatos secos. Algo no jeito como ela disse isso, calma, decisiva, como se estivesse acostumada a dar ordens e ser obedecida. O fez abrir a porta e entrar sem outra palavra. O motorista se afastou do meio-fio e, pela primeira vez, Noah notou os detalhes sutis dentro do SUV. Os bancos de couro costurados, o leve cheiro de perfume caro e uma pasta no colo dela, estampada com o logotipo prateado de uma empresa que ele já tinha visto em algum lugar antes. Ela olhou para ele, com um leve sorriso surgindo em seus lábios. Sou Claire Dalton, disse ela, CEO da Dalton Tech. Noah piscou, o nome, o atingindo como um trovão. Dalton Tech, a mesma empresa da qual ele tinha acabado de ser mandado embora. Noah a encarou, o zumbido do SUV preenchendo o silêncio. Você é o CEO? Perguntou ele, com a descrença pesada na voz. Claire inclinou a cabeça, estudando-o como se estivesse lendo linhas que só ela conseguia ver. Da última vez que verifiquei, sim. Seu tom era leve, mas seus olhos eram afiados. E a menos que eu esteja enganado, você estava indo para uma entrevista na minha empresa esta manhã. O maxilar de Noah se contraiu. Sim, eu estava. E você perdeu porque parou para me ajudar. Ele deu de ombros levemente. Você estava preso na chuva?
Não parecia uma escolha. Seus lábios se curvaram. A maioria das pessoas teria passado por ali ou pegado meu dinheiro e ido embora. Mas você não fez isso. O motorista fez uma curva e o SUV começou a subir a estrada sinuosa em direção a um conjunto de torres de vidro empoleiradas acima da cidade. Noah só tinha visto este distrito à distância, geralmente enquanto entregava pacotes ou recolhia sucata para ganhar um dinheiro extra. Agora, ele estava lá, tão perto que conseguia ver seu reflexo nas janelas espelhadas. Eu li seu arquivo, Claire disse de repente. Meu arquivo? Suas sobrancelhas franziram. Sim, ela disse, batendo na pasta em seu colo. Eu fico de olho em todos os candidatos para certos cargos. Você estava na minha lista para uma vaga de coordenadora de logística. Sabe por quê? Noah balançou a cabeça lentamente. Seu currículo não é convencional, ela continuou. Veterana da Marinha, 2 menções por bravura, pequena empresária há 3 anos, voluntária em um abrigo comunitário. Você não é apenas qualificada, você é engenhosa. Mas o RH disse que você nunca passaria pelo processo formal. Muito ríspida nas bordas. Seu estômago assentiu. E eles estavam certos. Eu nem entrei na sala. Ela se recostou, cruzando as pernas. Essa é a falha do sistema. As pessoas erradas decidem quem tem uma chance. Eu prefiro ver com meus próprios olhos. Seu olhar se suavizou. E esta manhã, eu vi. Noah desviou o olhar, encarando a chuva que riscava o vidro fumê. Eu não estava tentando impressioná-lo. Eu só sei, disse ela, interrompendo-o. Essa é a questão. O SUV diminuiu a velocidade, entrando em uma garagem particular sob uma das torres mais altas. Quando as portas se fecharam atrás deles, Claire colocou a pasta de lado. Você tem uma chance de provar seu valor, Sr. Carter. Não em 6 meses. Não na próxima semana. Agora mesmo. Ele ergueu uma sobrancelha. Qual é o problema? Sem problema? Ela respondeu suavemente. Apenas um problema que ninguém mais conseguiu resolver. As portas do elevador se abriram e ela saiu sem olhar para trás. Você me ajudou a sair da lama, Noah. Vamos ver se você consegue fazer o mesmo pela minha empresa. A viagem de elevador até o último andar foi silenciosa, exceto pelo leve zumbido do motor. Noah estava ao lado de Claire, ainda pingando água da chuva no piso de mármore impecável. Suas botas rangiam a cada leve movimento, suando dolorosamente, fora de lugar no mundo brilhante e de alta tecnologia ao seu redor. Quando as portas se abriram, a atmosfera mudou instantaneamente. Caos. Telefones tocavam sem parar. Vozes se sobrepunham, e a grande tela digital na parede mostrava falha no sistema em letras vermelhas em negrito. Vários funcionários passaram correndo, carregando pilhas de papéis, com os rostos pálidos e tensos. Claire não diminuiu o passo. Sala de conferências agora! Ela gritou, e 3 funcionários com aparência de veteranos correram para segui-la. Ela gesticulou para Noah acompanhar. Lá dentro, a sala era toda de paredes de vidro e cromo polido, com vista para um horizonte borrado pela chuva. Uma mesa comprida dominava o centro, espalhada com laptops, xícaras de café e documentos. Um homem, de cabelos grisalhos e suando, deixou escapar. Claire, o sistema de rastreamento de distribuição caiu ontem à noite. Temos remessas em 6 estados não contabilizadas. Se não restaurarmos hoje, teremos milhões em multas. Milhões? Outro acrescentou sombrio. E clientes perdidos. Já recebemos 3 ligações ameaçando demissão. Clary se jogou na cadeira, calma, mas extremamente focada. Então, resolva isso. A voz do homem de cabelo gay vacilou. Senhora, nosso líder de TPI disse que pode levar uma semana, talvez mais. Noah se mexeu, reconhecendo o layout dos diagramas na mesa, com as sobrancelhas franzidas. Este é o seu painel de logística. A sala se virou para ele como se tivessem esquecido que ele estava lá.
Os olhos de Clary se estreitaram. Você sabe, já vi sistemas assim, disse ele lentamente, aproximando-se da mesa. Usei um na Marinha para entregas de suprimentos e na minha loja para distribuição de peças. Seus servidores não estão inativos. Eles estão desalinhados. É como ter as peças certas de um quebra-cabeça, mas a imagem errada na caixa. Um funcionário mais jovem bufou baixinho. E você descobriu isso só de olhar. A voz de Noah era firme. Passei a maior parte da minha vida adulta descobrindo como manter as coisas funcionando com metade das peças e sem tempo. Isso não é mágica. É reconhecimento de padrões. Clary se recostou, observando-o com uma expressão que fez seu estômago revirar. Parte curiosidade, parte desafio. Não, mostre-me. Noah arregaçou as mangas, indo até um dos laptops. Seus dedos se moveram rapidamente sobre o teclado, puxando registros de diagnóstico, ignorando camadas de interface chamativa para acessar os dados brutos. A sala ficou em silêncio, exceto pelo clique das teclas. Ele estava em seu elemento agora, focado, metódico, quase esquecendo onde estava, até que o aviso vermelho e furioso da tela grande piscou em seu lugar. Sistema restaurado. O homem de cabelos gays exalou em descrença. Como? Isso deveria ter levado dias. Levou 40 minutos, disse Noah, fechando o laptop. Você estava procurando o problema no lugar errado. Os lábios de Claire se curvaram em um pequeno sorriso de aprovação. Senhora Carter, acho que você acabou de nos economizar uma fortuna. A tensão na sala evaporou quase instantaneamente, substituída por um zumbido de murmúrios atônitos. Um executivo apertou a mão de Noah como se ele tivesse acabado de tirá-los de um prédio em chamas. Outro murmurou. Precisamos dele na folha de pagamento ontem. Clary não disse nada a princípio. Ela simplesmente se levantou, pegou a pasta da mesa e gesticulou para que Noah a seguisse para fora da sala de conferências. Eles entraram em seu escritório particular. Vidro do chão ao teto, uma mesa de carvalho polido e uma vista da cidade que o fazia sentir como se estivesse em outro mundo. Ela fechou a porta atrás deles. Noah quebrou o silêncio primeiro. Olha, eu não queria pisar no calo da sua equipe. Eu só odeio ver algo quebrado quando sei como consertar isso. Clary largou a pasta com cuidado deliberado. E é exatamente por isso que eu quero você aqui. Ele franziu a testa. Aqui, como chefe de operações de logística em tempo integral, o cargo paga 6 dígitos, inclui todos os benefícios e tem espaço para crescer. Ela disse isso como se estivesse lendo um endereço, calma e segura, como se a decisão tivesse sido tomada no momento em que ela o viu na chuva. Noah a encarou. Você nem sabe se eu sei o suficiente, ela interrompeu. Você colocou um estranho na sua frente esta manhã. Você se deparou com um problema que todos disseram que levaria uma semana e resolveu em menos de 1 hora. E você não pegou meu dinheiro quando poderia. Sua garganta se apertou. 6 dígitos é mais do que eu já ganhei na minha vida. Então comece a imaginar, disse ela, quase sorrindo. A mente de Noah saltou para o filho. Sapatos novos, uma cama de verdade. Chega de contar centavos para as compras. Só o pensamento foi suficiente para turvar sua visão por um momento. Ele piscou com força, forçando-se a manter a compostura. Claire se inclinou para a frente, com a voz agora mais baixa. Você perdeu a entrevista, Sr. Carter, mas causou uma impressão maior do que jamais poderia causar naquela sala. Então a pergunta é, você quer o emprego? Ele soltou um suspiro lento. Sim, eu quero. Ótimo, ela disse, levantando-se e estendendo a mão. Então, bem-vindo a Dalton Tech. Quando ele apertou a mão dela, um calor estranho se espalhou por ele. Não apenas alívio, mas a sensação silenciosa e inabalável de que a vida havia acabado de mudar de uma forma que ele não conseguia desfazer.
Quando ele saiu do escritório dela 1 hora depois, contrato em mãos, a chuva havia parado. As ruas da cidade brilhavam sob um fraco sol prateado. E pela primeira vez em anos, Noah não sentia que estava preso no lama.